O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Minha estratégia com o Eduardo sempre foi a de isolar o Alexandre. Dividir para conquistar. Tá claro, a gente diz isso publicamente. Falando sobre o que eu estou fazendo, eu não podia deixar de tratar de um assunto que repercutiu muito ontem, né? E o assunto tem a ver com uma notícia que saiu na CNN. Bota aí na tela pra gente, Bruno. Eduardo pede à Casa Branca pausa em sanções. E aí muita gente começou a rasgar a calcinha na internet. Ah, meu Deus, estão fazendo um novo acordo caracu. Oh, vida, oh, não. E normalmente as pessoas que estão rasgando as calcinhas na internet ou em programas por aí, elas nunca fizeram absolutamente nada para nos ajudar. Não tem nenhuma condição de exigir da gente absolutamente nada. Lembrem-se, Eduardo Bolsonaro e eu não somos, Eduardo agora não recebe salário, então Eduardo Bolsonaro e eu não somos sequer agentes públicos, a gente não deve absoluta nenhuma satisfação para ninguém. Então aqueles que nunca deram ajuda absolutamente em nada e agora estão querendo reclamar do trabalho que a gente está fazendo, mande áudio chorando. Tá? Agora, depois veio essa notícia da CNN e nós nos manifestamos na internet e a CNN corrigiu a matéria para essa aí da tela. Eduardo pede à Casa Branca pausa em sanções a outros ministros do STF. Foi adicionada. E para vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show, não tem nenhuma novidade. Nós sempre, inclusive eu falei sobre isso no programa de ontem. Eduardo e eu temos um plano e o nosso plano não envolve transformar o Brasil na Suíça. Nós não vamos fazer uma revolução no Brasil, etc, etc. Nosso objetivo é um objetivo modesto. É uma luta pela liberdade. Modesto. Nós queremos, inclusive, o grau de liberdade que nós temos no Brasil não ser o grau dos Estados Unidos, não. É o grau que nós tínhamos até 2018. Não é a refundação do Brasil, não é transformar em Estados Unidos do Brasil e todo mundo agora, primeira emenda, segunda emenda, agora nós vamos ter. Não, objetivo modesto. Dá a você que está em casa a liberdade para que vocês possam gradativamente discutir os assuntos do Brasil e dar a oportunidade que a sociedade brasileira resolva os seus próprios problemas, porque ninguém pode resolver um problema que não pode discutir. E essa postura de mudança gradual é que é a postura conservadora, que acredita em aprimoramentos graduais. As rupturas, aliás, como bem trata o Edmund Burke, né, nas famosas reflexões sobre a Revolução na França, são geralmente negativas. É o cenário em que não há absolutamente nenhuma alternativa, aí você parte para ruptura. E eu sempre tive esse posicionamento público. As revoluções, a história prova isso, tendem a causar problemas muito maiores do que os que elas pretendiam solucionar. Então, muitas vezes as pessoas não têm ideia do que está acontecendo aqui. Elas não sabem o que os Estados Unidos estão dispostos de fato a fazerem ou não sabem como são as nossas conversas, não sabem o que a gente discute, quais são os cenários traçados, e querem ficar dando palpitinho na internet. No final, como dizia, aliás, o próprio professor Olavo, que foi citado, o professor Olavo dizia que não passam de um bando de palpiteiro que não tem a menor ideia do que estão falando e nem das consequências reais das coisas que propõem. É muito fácil sentar no sofá. Você pergunta qual o seu plano? Ninguém tem plano. Não, vamos fazer o Alexandre, o Gilmar Mendes, todo mundo tem que pagar. Então, é um movimento meio vingativo, quase infantil. O que a gente quer fazer? O que a gente se propõe a fazer agora? Nós temos um plano, nós temos um fim. Qual é o foco? E nesse momento nós entendemos que o foco, porque ele é condição necessária, embora eu sempre diga não condição suficiente, é a aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita. Esse é o primeiro passo para que a gente possa caminhar na discussão que nós queremos. Não é a solução. Não é a solução para o Brasil, mas é pelo menos a restituição das nossas liberdades
mínimas, é o primeiro passo para a gente caminhar na direção que a gente quer. Porque a anistia não faz somente justiça e libera as pessoas que estão sendo perseguidas, algo como 5 mil pessoas que são investigadas de alguma forma nesse inquérito do STF, mas também libera milhões de pessoas que não se manifestam porque hoje têm medo de entrar nos inquéritos. Quantos jornalistas falam, não, Paulo, a gente não pode falar isso por causa do Alexandre de Moraes, porque a gente mora no Brasil. Vocês viram dentro de Ágape agora, e o Eli falando sobre o medo que eles têm. Quando a anistia for decretada, os inquéritos forem extintos, as pessoas vão poder voltar a falar sem medo. E a verdade é essa. Muita gente hoje não fala porque tem medo. Cadê o Guilherme Fiuza? Grande nome do jornalismo, não pode falar. Então a anistia é o primeiro passo. A anistia também recupera o capital político do bolsonarismo. E o Centrão sempre vai para o lado que tem mais chances de vitória eleitoral. Quando os inquéritos forem encerrados e o bolsonarismo for restituído eleitoralmente, não necessariamente na figura do Bolsonaro, mas na figura de um dos seus possíveis sucessores, se Deus quiser o Eduardo, ou até o próprio Eduardo, ou Jair, se a gente conseguir reverter a elegibilidade, que é um outro assunto que a anistia não resolve, mas a gravidade puxa o Centrão para a direita. E com isso, a aprovação, os passos seguintes passam a ser factíveis. Uma legislação específica, uma emenda constitucional restituindo a liberdade de expressão, principalmente na internet. O impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes pelos seus crimes, que já está com 40 assinaturas, falta uma. Ou do vagabundo do Romário, ou do Ciro Nogueira, que não pode fugir à responsabilidade que tem. Talvez nós não tenhamos ainda condições de fazer o impeachment agora, mas com a anistia você gera atração gravitacional política nessa direção. E com a responsabilização do Alexandre de Moraes, você passa a ter um negócio que se chama accountability. O que é accountability? Accountability é o Flávio Dino olhar e falar assim, cara, eu não vou entrar nessa não, tem uma linha aqui que não dá para ser cruzada, porque senão, eu sofro magnífico, os senadores me botam para fora, o último que sofreu isso, cara, olha ele. Aliás, a sociedade funciona com base em accountability. A ideia de que o crime não compensa. É o criminoso olhar para o lado e falar, se eu seguir o caminho daquele cara, vai dar ruim. E nós precisamos que o Alexandre de Moraes sirva como exemplo para que ninguém ouse mais fazer o que esse vagabundo fez, o que esse tirano, o que esse psicopata fez. Esses são os nossos objetivos. Em seguida, depois que nós tivermos anistia, depois que nós tivermos liberdade para nos expressarmos na internet de forma definitiva, liberdade nunca é definitiva, mas pelo menos de forma mais segura, e depois que nós tivermos a accountability ao Alexandre de Moraes, aí nós vamos buscar uma forma de auditoria nas eleições, uma forma de transparência eleitoral. Não dá para fazer uma coisa sem a outra, cara. E eu digo para vocês, o caminho mais curto para esse fim, você discorda de mim, você pode fazer o que você quiser. O caminho mais curto que eu e Eduardo encontramos para esse fim, e talvez o único, para citar aí o que o Doutor Estranho, né, o David Agape citou, das milhões de cenários que nós analisamos, o único possível, queira você, queira eu, queira ou não, me parece ser alguma parte de composição com o establishment. Então ninguém se assuste. Se Gilmar Mendes, Barroso, Zanin ou qualquer um que seja, por medo, por interesse pessoal, passem a, nos bastidores, apoiarem o caminho da anistia. Bastidores, não de maneira pública. De maneira pública, queridos, não tenham dúvidas. Eles vão ficar defendendo o Alexandre. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que o Gilmar Mendes faz em público, de elogiar o Alexandre, etc, etc. Michel Temer elogiava a Dilma publicamente e enfiou a faca nas costas delas. Isso aí não me interessa. O que interessa é a conspiração de bastidores. Se Gilmar Mendes estiver no nosso lado e Barroso estiver no meu lado, serão nossos aliados. Não tenho como fazer nojinho. Se o Centrão estiver do nosso lado, o Ciro Nogueira vai ser nosso aliado. Isso não é um acordo caracu. Acordo pode ser bom ou pode ser ruim, mas sempre tem que, no final das contas, haver um acordo. A rendição do outro lado é um acordo. Acordo pode ser bom.
Você vai me dizer que um acordo que dê anistia ao Brasil é caracu? Bom, então eu quero esse acordo. E eu não tenho dúvidas. Se essas pessoas começarem a defender a anistia, estiverem dispostas a vender o Alexandre de Moraes, vão ser, sim, preservados. Minha estratégia com o Eduardo sempre foi a de isolar o Alexandre. Dividir para conquistar. Tá claro, a gente diz isso publicamente. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.